O café não estava pronto. Muito bem. Então, aqui. Por favor, me avisem se vocês estão vendo o arquivo. Sim. Ok, então, aqui nós vamos iniciar o segundo conceito que vem de Van der Waals, que são as interações entre os dipolos permanentes. Então, apenas para lembrar, nós já vimos esse tópico aqui lá nas ligações covalentes, né? Os momentos dipolares, eles representam, então, o grau de separação de carga entre as moléculas, entre os átomos, né? E aí, a magnitude dele indica o quanto que a ligação é polar ou não, né? Então, como é que se faz o cálculo? Lembro dessa continha aqui, né? O que está posto aqui embaixo, vocês também já conhecem bem, né? Que é assumir a carga entre um próton e um elétron, de 4,8 de Bar, e a partir desse valor de base, você calcula, então, os dipolos para as demais moléculas. Então, a interação agora é entre espécies que têm um dipolo permanente, né? Não mais induzido. Bom, lembrando ainda mais, né, que nós podemos calcular quanto que vale o sigma, quanto que vale essa polarização nas ligações polares, quanto que vale aqui, desculpa, o delta, não o sigma, né? Por que é importante, então, conhecer o valor do delta? Porque o valor do delta nos dá uma ideia das cargas parciais, né? No composto iônico, a carga é unitária, mais 1 e menos 1, então a interação é muito forte, né? Aqui tem um residual de carga eletrostática, e esse residual depende da diferença, por exemplo, de eletrões, né? Então, é importante conhecer esse delta, porque a partir do delta, você tem uma ideia, né, de qual é a extensão da interação intermolecular entre as partículas carregadas, tá? Então, o caso aqui da água. A água tem 0,33, né? O colete de metileno, 0,22. Então, se nós olharmos apenas a interação intermolecular de dipolos entre a água e o cloro-metano, qual é aquela que tem interação mais forte de dipolo? É a água, né? Então, isso é importante. Bom, então, nesse sentido, o que acontece, né? A interação de Kinson, ela é interação entre dois dipolos permanentes, tá? Daí nós temos que, assim, imaginar como que esses dipolos no espaço, eles se orientam, porque dessa orientação resulta numa interação favorável e uma interação desfavorável, tá? Então, aqui embaixo é mostrado os dipolos de uma molécula hipotética, né? Numa separação de 5 angstrom com um epsilon de 4, que é a constante dielétrica no meio celular. Então, esse texto aqui eu peguei de um link em que o professor ele é da área de biologia. Então, por exemplo, aqui, né, nessa primeira combinação aqui, os dois dipolos, eles apontam na mesma direção. Então, eles criam uma energia favorável de menos 1,2. Nesse outro exemplo aqui, os dois dipolos, eles têm uma interação desfavorável, porque a cabeça da seta coincide com a cabeça da outra seta. É como se fosse os polos positivos com positivo, negativo com negativo. E aí se repelem. Então, a repulsão dá da ordem de positivo de 1,32. Tá? Nesses dois exemplos aqui é um quadrupolo, né? O quadrupolo, tanto tem aqui a interação favorável, e um aponta à direita e outro aponta à esquerda, ou desfavorável, em que os dois apontam na mesma direção, tá? Ou os dois para a esquerda, ou os dois para a direita. Então, essa interação aqui, ela é permanente, que pode ser atrativa e repulsiva, através dos dipolos. Quanto maior é o dipolo da molécula, maior a interação. Tá? Isso é certo.
Bom, se você fosse fazer o cálculo, você usaria aqui, né? A carga 1 e a carga 2. Então, quem é essa carga, se a molécula é um dipolo? É exatamente isso aqui que está aqui em cima, né? Você pegaria, então, na espécie catiônica é mais 1, aniônica é menos 1. Então, o delta é 1. Numa ligação de polaridade mediana, então o delta assume valores entre 0 e 1. Então, você usaria na expressão aqui o K, o Q1 e o Q2, sendo, digamos, 0,33 se fosse a água, ou 0,22 se fosse o cloreto de metileno. O R é a distância de cada uma, né? E o epsilon é exatamente esse valor aqui. Se fosse no vácuo, né? No vácuo, o epsilon valeria 1. Tá? Então, a interação de dipolos permanentes, que é a interação de Kinson, né? Ela se dá entre moléculas agora que são, de fato, moléculas polares. Tá? E aí tem uma questão importante que é a dependência do R, né? Enquanto a dispersão de London, ela tem uma dependência do R na sexta potência, né? Aqui a interação é mais forte, porque a dependência é do R na potência 3. Tá? Então, é uma interação mais forte. Bom, essas interações dipolares, elas são importantes em muitas moléculas, né? E aí elas dependem da eletronegatividade dos átomos. Então, aqui tem um exemplo, nitrogênio, carbono, nitrogênio, e assim por diante. Então, as cargas parciais é uma dependência direta do quanto os átomos têm a tendência, né, de receber elétrons, que é a eletronegatividade, ou de doar elétrons, que é a eletropositividade. Então, essa polaridade ela se expressa através da diferença de eletronegatividade. E aí tu vai atribuir um dipolo, né, e esse dipolo tem um sentido, tem uma orientação, é uma grandeza vetorial. Tá? Se a molécula, nesse caso aqui da água, né, tem 2 dipolos, você tira a resultante e a resultante aponta numa direção. Então, o resultado líquido é um dipolo que aponta numa determinada direção. Como exemplo também aqui, uma sequência de uma cadeia, uma parte de uma cadeia de proteínas. Então, a ligação peptídica, né? O carbono alfa, o carbono carbonílico, os átomos de nitrogênio, oxigênio e as diferenças de polaridade. Então, a carga residual, são os deltas, ou mais ou menos. Quanto mais intenso é esse símbolo, né, maior é a carga residual. O cálculo quantitativo nos mostra, olha só, nitrogênio, a carga, menos 0,4. Oxigênio, menos 0,57. Então, no oxigênio tem um residual de carga negativa maior que o nitrogênio. É normal. Tá? Agora, se você olhar o residual de carga positiva, então são os átomos de hidrogênio e os átomos de carbono. Então, o carbono 0,6, né? Carbono carbonílico, né? Aquele carbono ligado diretamente ao nitrogênio e diretamente ao oxigênio. Por isso que ele é carregado positivamente e a sua carga é muito alta. Por quê? Porque ele está simultaneamente ligado a 2 átomos eletronegativos. Então, a deficiência de carga de elétrons é muito grande. É um ácido de Lewis, né? Muito forte aqui. Observe os hidrogênios, os átomos, ligados ao N. Então, também é delta mais, só que a deficiência é menor. Cadê o nitrogênio? Ela nem está aqui, né? Mas ela é menor. Tá? Então, não, está aqui, ó, NH. Ó, NH. Então, o hidrogênio ligado ao nitrogênio, a deficiência é 0,27. Para o carbono é 0,3. Então, a deficiência do carbono é o dobro em relação ao átomo de hidrogênio. Ok? Bom, então assim, ó, as interações intermoleculares dos dipolos, elas se enquadram em 3 categorias, né? O dipolo interage com um íon, o dipolo interage com ele mesmo e o dipolo induz um dipolo em outra molécula. Então, são
são situações em que as cargas elétricas são redistribuídas, né? Uma afeta a outra. Uma polaridade de uma molécula, de uma ligação, perturba uma outra molécula. Perturba a distribuição dos elétrons, né? Provocando ou incrementando o caráter, né, polar. Então, como exemplo aqui, né, eu cito assim, ó, a clorofila B, né, tem essa estrutura aqui. Tem muitas ligações polares. Mas o destaque é o cátion magnésio no centro, ele é estabilizado pelos 4 átomos de nitrogênio do anel do pirrol. Então, o anel do pirrol, ele contém um átomo de nitrogênio, e esse átomo, ele é doador de elétrons, então ele tem um par de elétrons, ele tem um dipolo apropriado no nitrogênio. Esse dipolo negativo, né, interage com o dipolo, com a carga positiva do magnésio. Então, essa interação é dipolo e íon. Agora, uma espécie ela pode ser, num ambiente isolado, neutra. Uma espécie esférica. O que acontece com essa espécie esférica neutra? Ela pode ser deformada, a distribuição pode ser refeita através da interação com o cátion. Não. Então, é o íon que está polarizando uma espécie neutra. O que é o polarizar? É redistribuir essa densidade de elétrons numa forma mais elipsoide. Então, à direita ficam as cargas positivas, e à esquerda negativa. O que são as cargas positivas? Na verdade, é a carga nuclear que se revela, né? Então, uma ligação química, quando ela acontece, o que ela faz, né? Ela coloca os elétrons entre os dois núcleos. Então, ela expõe a outra região da estrutura a um residual de carga positivo, que é exatamente a região do núcleo. Então, as cargas de íons positivos e negativos, eles afetam a distribuição eletrônica. E eles vão induzir um dipolo nessa estrutura. A mesma coisa uma molécula com uma ligação polar ao interagir com essa esfera neutra. Então, da mesma maneira, a polarização acontece. Claro que aqui é mais intenso e aqui é mais fraco. Por quê? Porque aqui tu tem um residual de carga, é um dipolo, enquanto que aqui o residual de carga é unitário, é um. Tá? Então, nessa parte de indução, a partir de um cátion, a partir de uma ligação polar, é que nós entramos, então, nas interações dipolo induzido, que são as interações de Debye. Então, o Debye, quando estabeleceu aquela regrinha lá, a constante de Debye, exatamente isso, é compreender como que as cargas permanentes polarizam moléculas neutras. Né? Então, é essa ideia que está posta aqui. Então, o que acontece assim, né? O exemplo mais comum aqui nesse caso, é uma biruta. Né? A biruta, ela se reorienta dependendo do vento. Quando tem vento, ela fica orientada. Quando não tem vento, ela não fica orientada. O que eu estou dizendo com isso? Que a polarização dessa esfera, ela acontece quando tem o vento. Quem é o vento aqui? É o cátion, ou a molécula polar. Se você remove desse ambiente toda essa polaridade, o que essa esfera, o que ela acontece com essa elipsoide? Retorna à sua condição original. Então, aqui no caso, é a biruta. Né? Então, a polarizabilidade é um evento transitório, que vai depender do efeito, da força do campo elétrico, da força do efeito externo. Deixa eu pegar aqui o carregador. Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Ainda não, senhor. Beleza. Então, como exemplo aqui, né? Uma solução, tá? Uma solução de
de acetona com benzeno. O que acontece? A acetona é polar. Então, a carbonila tem uma polaridade dela, intrínseca dela. A molécula sempre será polar. O benzeno, por sua vez, isoladamente, ele é apolar. Mas a presença da carbonila nas vizinhanças dessa molécula do benzeno polarizam as ligações. Então, esse efeito de polarização é um efeito perturbativo, né? Então, as cargas elétricas permanentes numa molécula tentam induzir uma polarização na outra, na sua vizinha. Então, é preciso que essa vizinha tenha elétrons que possam ser polarizáveis, né? Então, normalmente, nós esperamos uma polarização maior em átomos maiores. Por quê? Porque tem mais elétrons, né? Em moléculas que têm ligações duplas, ligações triplas. Por quê? Porque as ligações duplas têm a ligação π. Então, a ligação π é mais fácil de ser polarizável. Se pegar um alcano e pegar um alceno, quem que é mais polarizado? O alceno. Por quê? Porque tem a ligação π, né? Então, esse efeito de polarização transitória é uma questão que depende das espécies que você está usando, né? Então, é uma polarização induzida, né? E ela tem uma dependência do raio, da distância entre as partículas. E aqui ela cai no inverso do R, né? Do raio na quarta potência, tá? Então, é importante, essa polarização ela acontece em solução de uma molécula que tem um dipolo com uma molécula que é neutra, ou, digamos assim, polaridade zero, tá? Bom, as interações de Boy, né? Então, ela acontece quando tu tem grupos na estrutura que sofrem essa polarização, que têm elétrons disponíveis. Então, como exemplo comparativo, dentro daquilo que nós já olhamos, né? O xenônio e o hélio, quem é mais polarizável? É o xenônio. Então, esse efeito, a indústria aproveita para criar o painel. Se nós olharmos na natureza, nos aminoácidos, né? Um aminoácido que tem uma cadeia aromática, um resíduo aromático e um resíduo alifático. Qual dos dois grupos laterais desses aminoácidos, o triptofano e aqui a leucina, qual desses dois grupos laterais aqui tem uma polarizabilidade maior? Ou seja, qual deles responde, desculpa, de modo mais efetivo no campo elétrico, né? É esse aqui, né? Então, por quê? Porque tem pares de elétrons, nitrogênio, tem ligação dupla e tem o próprio neobenzeno. Depois, se nós olharmos para, por exemplo, a ligação HX nos halogênios, você vai olhar que a maior polarizabilidade é com o iodo e a menor é com o flúor. Então, muitos fenômenos são explicados a partir desse conceito, né? Nós explicamos a acidez e a basicidade usando o mesmo conceito. Aqui nós estamos utilizando o conceito para explicar uma propriedade de interação intermolecular, e assim por diante, tá? Um pouco mais, se você olhar a interação agora de cátions, sódio, por exemplo, com benzeno, então é importante o conceito de um sistema que você tem π excessivo e π deficiente. O que representa isso? O π excessivo é o benzeno. O que é o π deficiente? É a piridina, por exemplo. Então, a piridina é aquele núcleo da neobenzene que tem um nitrogênio. Então, o sistema aromático, ele pode ter um excesso de elétrons π ou uma deficiência. Quando no ciclo tu tem um átomo eletronegativo, que é o caso do nitrogênio, a deficiência aumenta. Por quê? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo, né? Então, a resposta elétrica da presença da partícula carregada positivamente ou negativamente, essa resposta é um efeito de complexação, né? É um efeito de polarização.
Então, numa certa distância, o sódio catiônico interage eletricamente com as nuvens de elétrons π do anel benzênico. E aqui tem todo um estudo, quem é mais efetivo na complexação. Aí tu vai analisar isso. Na natureza, em sistemas biológicos, o que nós temos? Por exemplo, o cátion amônio da lisina, né? Cátion interagindo com os anéis do triptofano e da tirosina. Então, a tirosina é essa parte aqui. O triptofano é essa parte em destaque. E eu chamo a atenção de vocês dos grupos hidroxilas, um aqui e do nitrogênio aqui. Então, esses grupos, eles são sempre doadores de elétrons. Por que doadores de elétrons? Bom, porque os dois átomos, nitrogênio e oxigênio, por ressonância, então, através do efeito de ressonância, eles vão jogar elétrons para o anel benzênico. Tá? Então, ao jogar elétrons para o anel benzênico, esse anel fica mais rico em elétrons. Então, ele fica mais negativo. A densidade eletrônica aumenta e a interação com o cátion também aumenta. Né? Então, essa é uma resposta que se observa, né? A interação das espécies catiônicas com o anel benzênico. Isso tudo é importante porque, veja, nós usarmos esse conceito para pensar em solubilidade, né, de um composto iônico em água ou de uma molécula orgânica que tem cátions e ânions, isso é importantíssimo. Né? Isso é importantíssimo. Bom, das interações cátion-π, né, nós temos uma tabela que nos dá uma ideia de quanto que vale essas interações. Então, se a entalpia em fase gasosa, né, e essa correlação de entalpia também vale com o efeito de hidratação. Tá? Então, vejam assim, lítio, sódio, magnésio, não, lítio, sódio, potássio e o cátion amônio. E as entalpias de interação com o benzeno. Então, note uma dependência. Né? Quanto menor é o cátion, né, maior é a ação dele sobre a densidade eletrônica do anel benzênico. Então, os íons pequenos têm uma densidade de carga maior e, portanto, se complexam mais eficientemente com o benzeno. Os grupos doadores de elétrons no anel benzênico alteram, né, facilitam essa complexação. Os grupos eletrotiradores diminuem. Tá? Então, isso é uma questão que aparece com bastante propriedade. Tá? Bom, nós temos vários exemplos, muitos, né? Mas, por exemplo, aqui. Se nós pegarmos como exemplos representativos o glutamato, o aspartato, a lisina e a arginina. Nesses dois primeiros, não é o cátion, é o ânion que pode estabelecer com o benzeno alguma interação com a complexação π, cátion ou ânion π. Mas, nesse caso, é a espécie aniônica, então, este ânion não interage com o benzeno, de um triptofano. Né? Quem interage com o benzeno é a espécie positiva. Né? Então, a lisina ou a arginina tem o amônio, tem aqui a guanidina. Essa porção positiva é o cátion que interage com o anel doador rico em elétrons, do triptofano e assim por diante. Como que seria a questão do glutamato? Então, para o glutamato, nós podemos pensar num anel benzênico que tenha né, a propriedade π deficiente. Por isso que eu falei, a piridina é o exemplo clássico. Então, quando você olhar lá naquele par que a natureza usa para oxidar e reduzir do NADH, ele tem uma piridina. Então, a piridina é um anel benzênico indicado como π deficiente. Então, ele aceita cargas negativas. Por quê? Porque é o nitrogênio que dá esse caráter. Quando nós olhamos o anel benzênico, é o inverso. O anel benzênico ele é π excessivo, então ele interage com espécies positivas. E a piridina com espécies negativas. Então, como exemplo aqui, da lisina, é o que acontece, né?
numa situação que tu tenha essa complexação. Então, a molécula fica mais dobrada, folded, ou mais expandida, ou mais linear, extended. Então, a interação entre o cátion e a espécie aqui, o anel benzênico, aí depende do meio. Tá? Então, se nós adicionarmos água, nós vamos essa molécula mais facilmente, e nós vamos afastar o cátion do anel benzênico. Tá? E, por fim, nós chegamos na famosa ligação de hidrogênio. Então, aqui, pessoal, é importantíssimo que vocês tentem ler isso aqui. Tem uma parte em inglês, tem uma parte em português, mas não importa. A interação através do hidrogênio ligado aos átomos eletronegativos é chamada ligação de hidrogênio. E ela é fundamental em muitos fenômenos. E ela explica muito do porquê das propriedades físicas que tem as ligações de hidrogênio. Os álcoois, as aminas, os ácidos, a própria água. Né? E a água, né, ela é o exemplo, digamos assim, é o exemplo mais importante dessa interação chamada de ligação de hidrogênio. E ela nasce, então, com Lewis. Né? Então, como que é a anatomia de uma ligação de hidrogênio? Tu tem que ter, é condição, tá? Tem que ter uma molécula muito polarizada, em que o hidrogênio está ligado a um átomo D, e esse átomo D é eletronegativo. É o nitrogênio, é o oxigênio. Aqui faltou enxofre. Enxofre não. Faltou flúor. Tá? Flúor. Então, essa ligação que está aqui, ela é altamente polarizada. Não é uma ligação hidrogênio-carbono. É hidrogênio O, hidrogênio N, hidrogênio F. E o que acontece com essa ligação? Ela é esse hidrogênio. Ele se aproxima de uma outra espécie que contém um par de elétrons. Então, o efeito, a ligação de hidrogênio, é a interação entre uma base de Lewis e um ácido, que é o ácido hidrogênio. Aqui eu mostro, aqui aparece exatamente a questão do porquê que é assim. Né? Por que isso ocorre com essa intensidade? Por que é tão importante isso? Que está posto nessas frases aqui. Tá? A ligação do hidrogênio com um átomo eletronegativo é uma ligação sigma. Então, a ligação covalente tem o orbital LUMO. O LUMO é o orbital vazio. E o LUMO fica no lado oposto da ligação. Então, o LUMO ficaria nessa região aqui, né? O orbital vazio. E esse orbital vazio, o que ele faz? Ele interage com o orbital doador de elétrons, que é da base. Então, as atrações eletrostáticas são muito intensas. Né? Por quê? Porque tu tem o hidrogênio mais, o de maior deficiência, porque está ligado ao nitrogênio, ligado ao oxigênio, ligado ao enxofre. Então, ele é uma espécie, é um ácido doador de H, e você conecta o hidrogênio com uma espécie doador de elétrons, que é a base. Veja, não é uma ligação química, é uma atração eletrostática favorecida entre o hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos com uma base também com um caráter, né, básico muito alto, que é o caso do nitrogênio, do oxigênio, do enxofre. Tá? Aí o que nós vamos observar? Que esse efeito, né, de interação intermolecular, ele aparece em muitas moléculas, mas particularmente nos sistemas biológicos, no DNA, no RNA, em proteínas, em celulose, né? Então, é a ligação de um aceptor de hidrogênio, é uma base de Lewis, com um doador. Então, no sistema do DNA, quem é o aceptor? É a carbonila. Quem é o doador? É o NH. Aqui, inverso, no DNA, no paramento das bases. Uma base que tem aqui a carbonila, que tem o nitrogênio duplo. Então, a interação, hidrogênio aqui. Ligação de hidrogênio. Nas proteínas, formando esse alfa e beta, né? O que nós temos? De novo, carbonila N.
Na celulose, que mantém ela, as partes cristalinas, são as interações entre as hidroxilas da glicose, né? Então, são interações fortíssimas, né? Fortíssimas. E essas interações fortíssimas, elas vão criar, elas geram, né, uma energia extremamente alta, que está aqui. Então, são interações transitórias muito fortes. Quando o hidrogênio está ligado a um carbono, por exemplo, não tem uma acidez, se não tem uma carga no hidrogênio alto. Então, a ligação do hidrogênio cai. Tá? Bom, para nós fecharmos, só quero discutir um pouquinho sobre a água, que é importante, e exatamente esta estrutura da água que ela é fundamental, né, para nós compreendermos por que a água atua desta maneira. Então, a água, ela desenvolve uma estrutura tridimensional em que cada molécula de água se associa, né, com as moléculas de água vizinha, criando um ambiente tetraédrico que se espalha tridimensionalmente. Tá? Então, por que é assim? Porque se você observar aqui, né, os dois pares de elétrons da água estão representados no plano, e os dois hidrogênios fora do plano. Então, é como se fosse um carbono tetraédrico. Né? O que é o carbono tetraédrico? O carbono tetraédrico, ele é uma... Opa! Aqui. Ele é isso aqui, né? Tu tem duas ligações no plano e tu tem duas ligações do carbono fora do plano. Tá? E aqui está ruim para desenhar. Fora do plano. Então, a água... Puta que pariu. Eu acho que travou isso, não? Tá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, deixa eu desfazer aqui. Ó. Então, duas no plano e duas fora do plano. As ligações em cunha e as ligações tracejadas. Então, isso é um carbono tetraédrico. O que acontece com a água? Ela faz a mesma coisa. É o que se chama a complementaridade de uma molécula em relação à outra. Então, os dois pares de elétrons se associam através das ligações de hidrogênio no plano. E agora, os dois hidrogênios aqui se associam com duas moléculas de água fora do plano, uma para frente e outra para trás. E isso constrói aqui um ambiente tetraédrico. E esse ambiente tetraédrico, ele se expande nas três dimensões. Então, a estrutura da água, na fase líquida, por exemplo, né, é uma estrutura que se apresenta numa forma tetraédrica. Isso dá uma ideia de compactação, e a complementariedade é o fato de que os dois hidrogênios da água interagem com os oxigênios das suas vizinhas, e os dois pares daquela molécula interagem com os hidrogênios. Né? Então, de um lado, os hidrogênios aqui estão sendo atraídos, né, pelos oxigênios vizinhos, mas do outro lado, os hidrogênios das moléculas vizinhas estão agora sendo atraídos pela própria molécula da água. Né? Isso cria o conceito de complementaridade, né, que só acontece com a água. Né? Aqui tem um texto importante que vocês devem olhar assim, né? Tentar ler, né? Tentar entender e o porquê, né? que a água tem essas características. Né? Então, uma das razões que você deve atentar é esta aqui, que é a constante dielétrica. A constante dielétrica é uma medida da resposta do solvente a um campo elétrico. Então, esse campo elétrico é criado pelos dipolos. Então, notem que nesse modelo da complementaridade, as ligações de hidrogênio elas se reforçam
Então, cada molécula de água estabelece 4 ligações de hidrogênio. E é disso que resulta, então, no efeito na constante elétrica. Então, a constante elétrica é o quanto o solvente se organiza frente a um campo elétrico. Frente a um campo elétrico. Então, se diz que a água é um líquido associado. Por que um líquido associado? Porque você percebe que, numa figura hipotética tetraédrica, os vértices do tetraedro são ocupados por moléculas de água. E o centro dele, do tetraedro, é uma molécula de água. Então, tu tem um padrão repetitivo que irá acontecer em todas as dimensões. É essa formação desse tetraedro imaginário. Tá? Então, a água faz isso. Aí a água tem mais alguns dados que são interessantes, né? Quando você olha as distâncias, então, por exemplo, aqui, uma ligação de hidrogênio, tá? Uma ligação de hidrogênio, ela viola a soma dos raios de Van der Waals, porque a ligação de hidrogênio é mais ou menos 1,8. 1,8 a diferença. Mas se você pegar o raio do oxigênio e do hidrogênio, a soma dos dois dá 2,5. Então, percebo que a interação é tão intensa que o raio de Van der Waals, o raio ali da ligação de hidrogênio, ele é menor do que a soma dos dois raios. Isso, outra coisa, a soma dos raios dos oxigênios, da mesma maneira, ele quebra essa, da 2,8, enquanto que o raio individual é 1,5. Então, se você somar, dá 3. Que significa isso? Que essa distância aqui, 2,8, entre os dois centros do oxigênio, ela é menor do que a soma dos raios. Então, isso, de alguma maneira, através do raio-x, tá? De alguma maneira mostra o quão significativo é esta ideia da complementaridade presente na água. Tá? Dessa organização em 3 dimensões, né? Dessa figura imaginária que é o tetraedro, e no tetraedro tenha todas as posições, né? Os vértices sendo ocupados. Bom, se você quer usar assim como efeito comparativo, a água tem um ponto de ebulição e a água tem um ponto de ebulição lá, ele é gás, né? Ele é gás. Então, mas a amônia tem as ligações de hidrogênio. Porém, a amônia tem 3 hidrogênios e um par de elétrons. Então, a famosa complementariedade aqui não existe. E essas ligações não são direcionais. Enquanto que na água tu tem uma direcionalidade dessas ligações, elas irão se repetir no espaço, na amônia isso é perdido. Né? Então, são, né, as ligações de hidrogênios da água e a questão da direcionalidade e da complementaridade dessas forças, dessas interações coesivas, que define, né, um ponto de ebulição muito maior para a água e muito menor para a amônia. Bom, eu quero que vocês tentem ler esse material que está aqui em inglês, o que acontece com a água, especialmente com a água, né? E claro, assim, ó, nós não vamos aqui discutir as propriedades, como se comportam as propriedades físicas dos compostos orgânicos, porque nós não teremos tempo. Mas veja assim, com esse material posto, com essas ideias, você pode começar a pensar agora assim, comparar os alcanos, os álcoois, os ácidos, as aminas, os ésteres, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então, isso você pode racionalizar, você pode pensar sempre através das interações intermoleculares. Então, um alcano é apolar. Por quê? Porque, basicamente, são forças de Van der Waals de polos induzidos. Se pegar agora, digamos, os haletos orgânicos, são o quê? De polos permanentes. Tu pegar uma acetona, de polos permanentes. Tu pega agora um álcool de polos permanentes e ligação de hidrogênio. Então, quanto mais forte a interação intermolecular, mais intenso, né,
mais difícil é a separação delas quando nós tentamos, digamos, fundir o material ou evaporá-lo. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dependem dessas características, né? Solubilidade. Um composto é solúvel em água ou é insolúvel. Aqui é um exemplo. Um óleo é insolúvel em água. Por quê? Porque as forças intermoleculares não são iguais. As forças coesivas não são iguais. A entalpia não é favorecida, em alguns casos. Ou a entropia. Né? Nos ácidos, os ácidos formam dímeros. Dímeros. O que são esses dímeros? São as interações intermoleculares, ligação de hidrogênio. Tá? E para fechar assim, né? A questão do efeito da água. Pegamos a célula. A célula é formada por uma parte esférica, né? Que é a camada, que é a membrana celular. A membrana celular é bicamada. Mas por que é bicamada? Porque internamente tem água, um solvente polar prótico, e externamente nas veias corre água também. Então, as moléculas que formam a bicamada, elas têm que ajustar a essa polaridade. A mesma polaridade está no meio exterior e no meio interior da célula. Então, como é que foi construído essa maquininha fantástica que é a célula? Então, as moléculas que formam a membrana citoplasmática, ela é um fosfolipídio. Então, ela tem uma cadeia carbônica enorme, completamente apolar, e uma parte completamente polar. Então, a polaridade desse grupo fosfato, ou do amônio, se associa com a água. E a outra parte apolar interage com ela mesma. Né? Então, esses efeitos, quem está provocando isso? É a água. Né? Através do quê? Das interações intermoleculares. Tá? Então, fica isso como ponto de partida para que vocês possam agora, na carreira de vocês, com o tempo, né, tentar compreender o comportamento físico dos materiais, o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, para e parar, né? O comportamento biológico, uma proteína. O que é proteína? Ela, em água, ela se dobra. Né? Por que em água ela adquire essa forma de novelo? Né? Então, tem tudo a ver com as interações eletrostáticas que tem dos grupos polares da proteína com a água. Então, era isso. E na sexta-feira nós vamos falar sobre iniciar o tema de estereoquímica. Tá bem? Eu vou parar agora a gravação.